Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aí no título do vídeo, esse vídeo é sobre algo que eu já venho pensando em fazer tem um tempinho, tá? Para realocar, na verdade, os valores, e o assunto é basicamente sobre duas casas que eu acabei fazendo na pandemia. Aqui tem algumas fotos dos meninos. Isso aqui é fazendo a fundação de uma das casas na época da pandemia. E na verdade, o meu desejo tá em realocar esse valor, tentar vender essas duas casas, para realocar esse valor majoritariamente para a Bolsa de Valores e também para os fundos imobiliários. Mas vale a pena a gente fazer a comparação de quanto daria para lucrar com essas casas envolvendo o aluguel, ou se caso esse valor fosse investido em algo que nos gerasse dividendos mensalmente. E para isso valeria a pena a gente simular esse valor nos fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários que a gente tem aqui nessa carteira, porque caso eu faça a venda desses dois imóveis, eu vou alocar esse dinheiro justamente nessa carteira aqui, não vai ser nenhuma outra carteira, vai ser nessa carteira aqui do canal, tá bom? Então, como já tinha um tempo que eu não fazia isso, eu vou lhe convidar a se inscrever aqui no canal. A gente faz vídeo todos os dias, basicamente para você acompanhar uma rotina de investimento. Tá, aqui não vai ter nenhuma recomendação, mas vai ter uma conversa legal envolvendo algumas notícias, e você vai ver uma rotina aqui diariamente de como iniciar os seus investimentos na Bolsa de Valores. Mas em compensação, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. O primeiro fator é o seguinte: essas casas lá fica numa região não tão interessante aqui perto de onde eu moro. Não interessante no sentido de não ser tão próximo do centro. Então, o aluguel dessas casas, são até casas um pouco grandes, a média de aluguel das casas, pelo que eu andei pesquisando, fica em torno de R$500. Então, duas casas daria R$1.000 por mês, totalizando no fim do ano R$12.000. Mas a gente sabe que aluguel tem vários outros fatores, né? Às vezes vai quebrar alguma coisa na casa, vai precisar pintar, vai precisar fazer algum retoque. E esse valor aí dos 12.000 pode descer ainda um pouco para a casa dos 10.500 ou até os 10.000. Mas para facilitar e não banalizar também, a gente pode encerrar esse valor aqui nos R$11.000. Outro ponto negativo que a gente tem que levar em consideração é se eu não conseguir alugar essa casa, porque nem sempre a gente sabe que esses imóveis conseguirão estar alugados. Às vezes vai passar um bom tempo aí com vacância, e isso vai ser simplesmente dinheiro sendo perdido, porque vai ter de todo jeito a depreciação do imóvel, e com isso, quando eu for alugar, vou ter que fazer alguma pintura, trocar alguma cerâmica, algo do tipo, e isso é dinheiro sendo jogado fora. E quando a gente faz o balanço lá de quanto está mais ou menos a venda de cada imóvel desse, está em torno de 170 a 180 mil reais. Mas isso tem muitos fatores aí, tem a questão de pagar corretor, alguns outros valores também que você acaba perdendo no ato da venda, que não fica o valor total líquido para você. Então eu decidi fechar, né? Pelo que eu estou pesquisando, o preço da venda desses dois imóveis, eu coloquei preço do imóvel, mas na verdade o preço dos dois imóveis tá a R$300.000, então vou botar aqui só R$150.000, o preço do imóvel ficaria para mim, o que daria um total de R$300.000 caso eu vendesse essas duas casas. E sem falar que você percebe que em geral, de acordo com o IGPM, né, o preço médio ali de um aluguel do imóvel varia entre 0,5% a 1% do valor total do imóvel, né? Dos 300.000 no geral dos dois imóveis, com aluguel eu deveria lucrar entre 1.200, entre 1.500 a R$3.000, mas ficaria um preço médio ali de R$1.000 os dois imóveis, e para mim isso não é vantajoso, tá bom? Então a gente pode fazer uma simulação aqui, levando em consideração os três fundos imobiliários que a gente tem nessa carteira. É claro que, como eu já falei, com o montante de R$300.000, a gente não investiria apenas em 3 imóveis, a gente iria
a gente vai variar, né, diversificar bastante aí entre os ativos, mas caso eu estivesse interessado em receber proventos mensalmente, né, fazer essa troca entre aluguel de imóvel com fundos imobiliários, e a gente fosse usar os fundos imobiliários aqui da carteira, até porque não faria sentido a gente simular isso com outros fundos imobiliários, porque se a gente tem esses na carteira é porque a gente acredita neles e gosta, né? Então bora lá. Então, primeira coisa, como eu fiz até no primeiro aporte aqui dessa carteira, a gente deveria pegar esses 300 mil e o quê? E dividir por 3, né? Dando um total de 100 mil por ativo. Então, a gente pegaria 100 mil, aplicaria no KNR11, ok? Pegaria 100 mil, aplicaria no MXRF11, pegaria 100 mil, aplicaria no KNCR11. Então, levando em consideração esse yield aqui de 7,06%, e aqui a gente pode deixar, né? Não precisa ser os 7,03, a gente vai fechar nos 7, tá? Então, os 100 mil, o KNR11 nos geraria quanto ao ano? Nos geraria 7 mil reais, ok? Guarda esse valor. Já o MXRF11 nos geraria 12 mil reais ao ano. Já o KNCR11, eu também aqui estou deixando, tá, os 12% só para facilitar a conta. E no KNCR11 eu vou deixar os 14 mil também para facilitar a conta. Então, no KNCR11 a gente teria 14 mil reais ao ano. Levando em consideração que esse valor a gente não vai se importar com depreciação, porque o imóvel agora não é aquele imóvel fixo que a gente tem que ter preocupação. Aqui tem um gestor, ele já tem a taxa de administração lá do fundo, então a gente não precisa mais ficar se preocupando. A gente vai estudar o fundo, vai ver se nos agrada, ver se vale a pena, né? E depois que a gente aportar, a gente vai ficar só acompanhando e administrando. Então, o valor total anual aqui daria já 26 mil reais. Com 7, isso daria um total de 33 mil reais. E quando a gente pega 33 e divide por 12, isso daqui dá o quê? Dá 2,75, né? Como a gente está falando de 33 mil, o valor total que a gente receberia por mês seria um valor de R$ 2.750, ok? Quando a gente volta agora para o aluguel, que nesse aluguel a gente teria um valor total de... O aluguel por casa daria 500, então no total das duas casas daria 1.000, e num prazo de 12 meses, né? 12 meses, isso daqui nos daria 12 mil reais. Levando em consideração que tem depreciação entre outros fatores, eu deixei numa média aqui de 11 mil reais ao ano, ok? Isso daria bem menos de R$1.000 ao mês, tá bom? Sem falar nas eventuais ocasiões em que a gente não conseguiria alugar essa casa. Por isso eu estou pensando seriamente em já tentar vender essas casas já nesse início do segundo semestre e aportar esse valor para ter uma renda passiva melhor aqui nessa carteira desse canal. E é claro, né, vale a gente mencionar que isso não é nenhuma recomendação, tá? Para você vender nenhuma casa sua, vender nada seu, só para fazer os aportes. Mas isso daqui, hipoteticamente, né, nessa simulação, nos geraria R$ 2.750. Outro ponto que vale mencionar é que esses dois fundos imobiliários aqui, no médio prazo, eles tendem a se desvalorizar, obter menos lucros também, justamente por conta da inflação. Mesmo o Copom mantendo a inflação, saiu ontem o resultado, né, na casa dos 13,75%, em algum momento a inflação vai baixar e os investimentos que esses fundos têm, né, tendem também a dar menos lucro, consequentemente esses fundos distribuirão menos dividendos. Mas isso, né, cabe ao investidor diversificar, né, procurar novos investimentos, procurar novos fundos imobiliários para tentar manter sempre uma média de dividendos interessante. Porque se você pega esses 300 mil, uma média de 33 mil no ano, isso está acima dos 10%, o que já é interessante.
Porque se esse fundo imobiliário aqui, ele sai desses 12% para 10%, esse sai dos 14% para 12%, e o KNR11 ele sobe para os 10%, você ainda fica com uma média interessante acima dos 10%, que é o que a gente busca, né? E com certeza, caso fosse envolver as ações aí na jogada, a gente poderia melhorar muito mais esses dividendos, sem falar no lucro com relação à valorização das ações. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Isso é um vídeo totalmente hipotético, uma simulação, mas com relação ao que eu pretendo fazer, tá? E se você gostou, peço que você deixe o seu joinha nesse vídeo e comenta aqui o que é que você acha que eu deveria fazer. Se eu vou estar fazendo uma loucura com isso ou se você acha que vai ser uma boa ideia. Então, pessoal, até mais. Um abraço. Tamo junto.